Bom, boa noite. Eu quero muito que vocês escrevam aí no chat para mim, porque agora a gente já não vai ouvindo muito vocês. De onde é que vocês estão chegando? Me fala. Ângela, eu já sei, mas escreve aí, Ângela, que é para todo mundo te conhecendo. Que eu adoro essa interação, né? Que a gente possa se conhecendo, sabendo da onde somos, né? Depois eu vou olhar direitinho todo mundo aí de onde é que vocês são, né? Então, finalmente, esse nosso encontro, né, Ângela, deu certo. E estou bem feliz aí que a gente está começando. E hoje eu provoquei bastante lá no Instagram, falando que eu ia contar uma novidade só para quem estivesse aqui na aula, mas não vou contar ainda não, tá? Daqui a pouco eu conto. Nem combinei com a Tchela, mas depois eu vou contar uma novidade. E é um momento bastante importante agora para mim, que quero fazer a divulgação também desse trauma transgeracional, né? Que vocês estão me assistindo aí nas redes sociais, então têm percebido e as pessoas têm escrito muito para mim perguntando, Rafa, mas o que é esse trauma transgeracional? Como é que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar, quem já é do segmento já ouviu, quem nunca foi e nunca se tratou também não sabe, então resolvi abrir a nossa Masterclass hoje para todos vocês, para divulgar várias coisas boas que estão acontecendo aí, mas para explicar melhor para vocês o que é esse trauma transgeracional e como é que a gente pode se libertar em 4 etapas. Vai ser o que a gente vai seguir agora. E quero avisar todos vocês que a gente vai seguir com algumas apresentações e ao final da apresentação eu abro o chat aí, junto com a Tchela, para responder as perguntas, tá bom? Porque a gente segue um fluxo aí para poder explicar e eu contar tudinho para vocês. E ainda mais que eu gosto de conversar muito, mas a Tchela está ali que ela vai me guiando, né? Então, a gente vai começar falando sobre o trauma transgeracional e dentro dessa capacitação para terapeuta sistêmico transgeracional. Qual é o objetivo meu hoje para vocês? É explicar, né, como é que é esse processo de cura dos traumas transgeracionais. Para começar explicando o que é realmente trauma, o que é esse trauma transgeracional que tanto eu tenho provocado vocês aí. O trauma transgeracional é sempre algo que aconteceu longamente, há muito tempo atrás, por isso que é trans, né? Algo que ultrapassa o tempo atual, o tempo presente, e algo muito sério que aconteceu dentro do sistema familiar, que traz gravíssimas sequelas para as gerações seguintes. Então, assim, uma tragédia alguém foi assassinado, alguém se suicidou, guerras trazem muitas perdas, né? Perda financeira, violência sexual, estupro e tantas outras desgraceiras, ali se cria um trauma e se ele for velado, calado e criar um segredo, é um pouco pior. E também ninguém sai por aí dizendo que eu sou filho do assassino, o meu pai ou a minha família era de alemães, então ninguém fala isso. E aquilo fica calado, velado, porém não desaparece. É uma das coisas que eu tenho explicado bastante para as pessoas. Vem como herança transgeracional no nosso DNA. Querendo ou não querendo, gente, isso é realidade, né? Cada vez mais, quanto mais a gente vai estudando dentro da psicogenealogia, a gente vai percebendo padrões adoecidos. Então, o trauma transgeracional, algo muito grave que aconteceu, vai criar padrões adoecidos nas gerações seguintes, tá? E nós, no tempo atual e presente, a gente está repetindo padrões adoecidos lá da terceira geração para trás, tá? Então, uma coisa assim que eu gosto já de ir explicando para vocês. Daí, para exemplificar, eu trago hoje uma história, um case de uma pessoa que eu atendi. Quando a gente consegue trazer, contextualizar, né? Pergunta, só queria saber se todo mundo está ouvindo bem a Rafa, vocês estão ouvindo bem? Tá ok o áudio? Tá, então eu vou contar uma história que eu atendi no ano de 2021 para 2022, de uma pessoa que me procurou sobre o tema central desta mulher sobre relacionamentos abusivos, né? Então, uma pessoa que permitiu que eu contasse a história dela, não é antiético porque vocês não vão identificar, mas podem se identificar com a história dessa mulher. Ela me procurou, né, o ano passado, 2021, se queixando de
dedo podre para os homens, sempre com histórias muito doloridas, muito difíceis, e sempre com relacionamento abusivo, com violência doméstica, em muitas vezes. E ela queria realmente que... Tchela, você pode... Quer que eu pare aqui? Você me dá um sinal, tá? Mas acho que eu posso ir falando que você está mexendo aí na tela, mas eu vou contando para vocês aí. Qualquer coisa você me para, viu, Tchela? E aí ela resolveu fazer o trabalho transgeracional, porque lá em Londres ela já sabia do trabalho que eu realizo no Brasil, e o online, né, para quem já é terapeuta aí sabe que facilita muito a nossa vida, a gente pode atender no mundo todo, né? Então, nós caminhamos dentro do trabalho transgeracional, mas o que ela trouxe de muita dor e histórias de muita violência, muito abuso e uma percepção assim de que aquilo não acontecia só com ela, né? Ela até dizendo assim, eu estava até para desistir, viu, Rafa? Porque acho que eu tenho um dedo podre para o homem mesmo. E aí comecei a perceber que várias mulheres também da minha família têm isso, e eu estava quase me conformando quando resolvi te procurar. Então, nós resolvemos fazer um trabalho bastante profundo, utilizando a minha metodologia, a metodologia Melo, né, que depois já vou explicar para vocês. E aí, então, na primeira etapa, e esse trabalho que vocês vão ver que daqui a pouco eu conto o contexto, para explicar para vocês quais são as etapas que a gente vai utilizando, né? Então, lá na primeira etapa do processo terapêutico, com a metodologia que eu aplico, a paciente descobriu um segredo, e isso foi através de várias ferramentas que nós utilizamos, né? Ela descobriu um segredo escondido há muito tempo, né? Que o bisavô tinha assassinado brutalmente a bisavó e ateado fogo, né? Ele assassinou dentro do banheiro de um casebre e se matou e ateou fogo. Bom, eles morreram carbonizados e ela, né, assassinada por ele. E uma história muito dramática que ninguém vai sair contando, mas para explicar para vocês, este bisavô, no quarto ao lado estava o avô dessa paciente minha, dessa cliente. O avô pequenino, quatro crianças pequeninas no quarto ao lado, participando, né? Então, isto é tragédia e ali já se criou um trauma transgeracional, tá? Aquilo tudo, vocês imaginam uma história dessa, que a gente vê no Notícias Populares, né? Mas é história verídica, e aí ficou esse contexto. Ninguém contou para ela, ninguém contou isso, mas isso ficou derramado dentro do sistema familiar. Depois que nós levantamos com várias ferramentas que eu atualizei e que eu vou utilizando, depois que a gente nós fomos para um segundo passo, que é a análise sistêmica. Dentro da minha metodologia, eu criei esses passos importantes, né? Tudo bem, Tchela? Sim, eu só vou desativar o áudio de algumas pessoas que está ativado, porque pode interferir. Mas pode continuar. Se eu tirar da tela, pode continuar. Tá bom. Então, aí a segunda etapa, depois vocês vão entender, daqui a pouco eu explico, estou explicando para vocês o contexto dessa pessoa, né? Daí nós fomos para a segunda etapa dessa metodologia, que é para fazer a análise daquelas ferramentas todas onde tivemos essa primeira descoberta. Nesta análise, a gente vai buscar nós e padrões adoecidos. Quais são os padrões adoecidos de uma história horrorosa dessa, né? Então, ali a gente vai, através de várias ferramentas, olhando para o contexto e datas e momentos, e aí vamos despertando para que a pessoa faça contato com os nós, né? Com os padrões adoecidos, e foi ficando explicado as histórias de barbárie amorosas, as histórias amorosas, e aí ela me conta, dentro dessas ferramentas que a gente vai levantando, a história familiar, várias mulheres em várias gerações sofreram violência amorosa, violência doméstica. Então, aquele drama, ele não desapareceu, ele ficou velado, calado, escondido, mas não desapareceu. Então, a gente faz essa análise profunda das ferramentas. Primeiro levantamos, aí a gente vai trazendo para esse contexto de olhar com mais tranquilidade e para essas dores profundas. E é maravilhoso essa metodologia, porque a pessoa ela vai fazendo contato com essas dores, por isso que eu falo que é um processo terapêutico, tá? Não é só a gente acha, a gente vai tratando através das histórias, né? Do genograma, de várias ferramentas que a gente utiliza.
E depois, nessa segunda etapa, quando tudo se acalma em termos de conhecimento, Cortou o seu som. É, e agora? abriu. Pronto. Eu Abriu? vou pedir Estão só me para ouvindo? todo mundo que entrar, ou Hum, se vocês perceberem, vocês que estão assistindo, se entrar alguém com o microfone aberto, pede para a pessoa fechar, porque às vezes vai atrapalhar vocês. E eu não estou conseguindo daqui fechar um por um. Eu acabei fechando o seu também, tá? tá bom. Deixa eu olhar aqui, porque fica mais fácil eu falar, né, para a pessoa fechar, do que vocês escreverem aí no chat. Então, eu não sei até onde vocês ouviram, mas conforme for, berrem aí para a tela que eu repito, tá? E aí, a terceira etapa, fechou o microfone, sem som, sem som. Então, eu vou repetir a terceira etapa. Repete da segunda etapa e aí para a terceira etapa. Tá. Olha, na segunda etapa, para quê? Eu vou repetir, né? Então, através de várias ferramentas, né, que eu desenvolvi dentro dessa metodologia, que eu atualizei, a gente traz o contexto verdadeiro, com várias histórias. Então, nós trabalhamos com o genossociograma, que é uma das ferramentas. O genossociograma é uma árvore genealógica recheada das memórias, das histórias que a gente vai pesquisar. Então, na segunda etapa, nós vamos fazendo trabalhando com o paciente, com a cliente, para ela ir tomando consciência onde é que as histórias aconteceram, como elas aconteceram e onde é que essa pessoa estava amarrada. E é um trabalho tão forte que é para toda a família. Durante esse trabalho, a gente vai descobrindo as repetições de padrão. É uma das coisas que eu queria falar, né? As histórias que foram se repetindo com inúmeras mulheres e todas ligadas à grande violência amorosa, violência doméstica, desequilíbrios conjugais, separações. Então, tinham muitas histórias trágicas que vieram de lá, né? Então, aquele grande trauma, ele não desapareceu. Daí, depois de toda essa consciência que a pessoa vai tomando, ela vai percebendo onde é que ela está emaranhada, onde é que ela está realmente enganchada, e aí eu vou para a terceira etapa dessa metodologia, que eu chamo de cura, né? Cura sistêmica, cura Melo, né? Já vou descrever para vocês o que é o Melo, mas que nós utilizamos ritualísticas, né? Dentro daquilo que a pessoa acredita, eu vou conduzindo e orientando. Então, esse é um momento muito importante do processo, porque a pessoa precisa tomar para si as ações curadoras, né? Porque senão fica num achismo, eu só oriento e a pessoa não faz nada, e aí a gente se diferencia do trabalho das constelações, tá? Eu sou consteladora, estou vendo a Ângela ali que também eu sei que tem bastante consteladora aqui, e eu tenho provocado bastante vocês dizendo que a constelação é maravilhosa, né, Ângela? Ela é magnífica, mas ela vai até um trecho só, né? A gente não tem tempo, não dá tempo porque a gente trabalha com aquele fenômeno que surge ali, né? Tanto que essa pessoa que me procurou, ela tinha feito algumas constelações no Brasil, mas não tinha aprofundado, não tinha descoberto realmente. Vocês estão vendo a tela da Rafa? A tia ela está perguntando aqui, tá? Porque vocês estão me vendo, não estão? Estão, né, Ângela? Tá bom? E aí, essa terceira etapa, eu falo que aí o trabalho é bem personalizado, porque cada pessoa carrega uma história. Então, eu utilizo ritualísticas, a gente utiliza exercícios sistêmicos e várias ferramentas também que eu desenvolvi, que aí você dá esse apoio, esse aporte para a pessoa ir em busca do... Agora o caminho é dela, o caminho da ação, né? Ela já tem todas as informações de caminho. Aí tem um depoimento dessa pessoa aqui. Ela fala assim, ó, passar pela terapia sistêmica transgeracional me levou a profundas descobertas das histórias sobre o meu bisavô paterno, e aí eu pude entender todos os conflitos e confusões que eu e muitas mulheres do meu sistema familiar
vivem atualmente com relacionamentos amorosos abusivos. Foi doloroso destampar este segredo tão secretamente encoberto, porém sendo conduzido aí durante o processo, né, terapêutico comigo, né, com a Rafa, me libertei de dores e julgamentos que não conhecia e estou me reconstruindo com muita consciência do meu lugar de pertencimento, né? Então, a gente fala que é importante, né, que a pessoa, e um trabalho lindo, né, que a gente fez com essa pessoa, assim, agora o destino é seu, você encontrou o seu lugar. Quando estamos emaranhados, a gente está fora do nosso lugar, a gente está presa lá no drama. Então, quis trazer essa história para mostrar para vocês como é que o trabalho acontece, tá? Então, trabalhar com traumas transgeracionais, para quem é, né? Para quem é esse trabalho todo que eu preparei e venho preparando para vocês, né? Por isso que o meu convite sempre é para quem é terapeuta, para quem quer ser terapeuta. Então, para a pessoa que busca, né, ferramentas simples e objetivas, que facilitem os processos de cura dos seus pacientes e clientes. Então, trabalhar com trauma transgeracional é para esta pessoa. Para profissionais da saúde e do desenvolvimento humano, eu sei que aqui tem bastante pessoas também das terapias, então, terapeutas, consteladores, psicólogos, educadores, psiquiatras, médicos, arteterapeutas, ou seja, todo profissional da área de desenvolvimento, eu criei e quero muito que você aprenda a trabalhar com trauma transgeracional. Também para quem é? Para quem tem agenda cheia, mas fatura muito pouco. E eu venho provocando esses terapeutas dizendo, você está preso em algum padrão transgeracional teu, tá? Também para aquele profissional que está inseguro sobre a condução, né? Como é que você conduz os seus trabalhos, né? Você precisa de orientação, de ferramentas, de resultado comprovado, criando, assim, o tratamento efetivo, lucrativo, né? Porque a gente fala que as pessoas ficam rodando e não saem do lugar, né? Também, trabalhar com traumas transgeracionais é para quem gosta de histórias e está em transição de carreira. Também busco oferecer para você esse trabalho tão bonito, né? Vamos lá, Tchela? Também para quem quer aprender comigo, hein, gente? Com mais de 40 anos de bagagem clínica, então, também estou oferecendo esse trabalho aí, trabalhar com os traumas, né? E aí, uma das coisas que eu venho explicando para as pessoas, para quem nunca estudou psicologia. Por quê? Pessoas que estão sempre conectadas, ligadas aos dramas, né? Eu recebo muitas pessoas que todo mundo procura ela, tal. Então, a pessoa também já traz um talento para ser terapeuta, né? Eu venho trabalhando para que você também possa vir para esse trabalho, né? E para quem está buscando mais satisfação profissional financeira, cobrando outros valores que eu já vou explicar para vocês, que é um trabalho que é rápido, assertivo, prático, definitivo, então fica mais fácil mesmo caminhar dentro do mercado profissional. E para quem não é trabalhar com trauma transgeracional, para quem não acredita em terapia, né, gente? Então, bobagem. Para terapeutas que seguem uma única linha de trabalho e ficam anos com o paciente sem curá-lo, sem ajudá-lo, né? Porque a pessoa fica naquele pinga-pinga e dentro dessa metodologia que eu criei, eu vou dizendo assim, vamos tratar você, porque se o paciente fica ali enroscado, tem boi também teu aí, né? Tem algum padrão teu que está prendendo o paciente, né? Também para trabalhar, não é para trabalhar com trauma transgeracional, quem está apegado à agenda, né, gente? Por puro status. E eu até brinco aí nas minhas lives, que eu falo assim, agenda lotada não leva a lugar nenhum, viu, gente? Não é status, é burrice, é bobagem. E eu posso falar isso dentro de 40 anos aí, clericando, né? E para quem está muito confortável com esse desequilíbrio financeiro e prefere continuar fazendo vários cursos, mas que não leva a nada definitivo em relação à cura e um desempenho mais rápido do seu paciente cliente. Então, nem se atreva a trabalhar com trauma transgeracional, porque a pegada é muito profunda, mas é rápido e definitivo. Vamos lá, Tchela? E vou contar um pouquinho da minha história para vocês, como é que eu cheguei, né? Algumas pessoas já sabem aí, mas vou contar um pouco aqui para vocês que estão chegando, e para quem já sabe, a gente reatualiza, né? Minha vida nunca foi fácil, né? Eu venho de uma família pobre,
Mas aos 14 anos eu já tinha esse sonho, né? Eu tinha psicologia no colégio, eu tinha certeza que eu tanto falo para minhas filhas, né? Eu tinha uma certeza absoluta que eu queria ser psicóloga, né? E batalhei muito para isso acontecer, fiz faculdade e fui trabalhando até conquistar realmente um lugar muito diferenciado dentro da psicologia, trabalhei em recursos humanos, então eu fiz um must muito bom. Consegui ter meu consultório próprio, aquela menina, né, que me formei com 21 para 22 anos, que alugava a sala e passou com muita luta, né, e muito apoio da minha família, do meu marido, das minhas filhas depois. Eu segui e consegui conquistar uma carreira boa, com um salário bom, né, eu já não era mais assalariada, mas ganhava o sustento dentro daquilo que sempre foi a minha grande paixão, né? E aí, em 2000, então eu estava no auge, né? Fiz realmente aquela menina de 14 anos, eu realmente deslanchei e sempre trabalho, mas conquistei tudo aquilo que eu tinha vontade dentro da psicologia. Em 2019, eu adoeci, gente. Eu ficava doente, voltava, e as filhas do meu marido, a minha família, começaram a pegar no meu pé, né? Afinal de contas, eu estava chegando aos 60 anos, né, em 2019, e não precisava mais ter agenda tão lotada, e sempre foi muito lotada a minha agenda, sempre muita correria. E aí eles começaram a pegar no meu pé e tal, mas eu pensava assim, como é que eu vou parar se eu tenho tantas pessoas para cuidar? Não, não dá. Como é que... E aí eu queria muito que essas pessoas passassem pelo tratamento comigo e tal, e eu estava em busca de algo, tinha um fervilhão assim dentro da minha cabeça, algo precisa acontecer, eu também preciso me curar, mas eu tenho que continuar cuidando dessas pessoas. Aí chegou a pandemia, avassaladora, né, gente? Eu tinha acabado de reformar, né? Quem estava lá na clínica comigo viu um espaço super gostoso, com apoio da família, do meu marido, meu genro, minhas filhas, estava fazendo um lugar muito gracioso para todo mundo, e aí veio a pandemia, e daí eu me vi trancada no meu apartamento, atendendo no consultório dentro do apartamento, e tudo se modificou. Então, quer saber de uma coisa que eu quero contar? Eu amei. Depois do primeiro susto, gente, eu adorei, porque foi nesse processo da pandemia que eu fechei toda a minha clínica em São Paulo, apartamento, e eu e meu marido fugimos para o meio do mato, né? Fomos morar no meio do mato, mas eu continuei atendendo. E é claro que fiz um mergulho na questão minha de recuperação de saúde, né? Porque eu sempre soube que a natureza me cura. Então, eu tive mais tempo, saí daquele burburinho, tal, da cidade, da clínica. Então, todo aquele desejo que eu tinha, eu preciso criar algo, eu quero continuar ajudando as pessoas, eu quero que elas tenham apoio e que elas se curem. E eu já vinha nessa área da psicogenealogia, né? Já tinha feito constelação, já tinha feito especialização em psicogenealogia e comecei. O bichinho do rum me pegou. Então, olha, foi assim que eu criei uma fórmula que ajuda pessoas ao redor do mundo todo, porque eu passei a atender muito fora do Brasil, né? De uma forma assertiva, rápida e definitiva. E cara, né? Daqui a pouco vocês vão me perguntar por que é caro, né? Então, eu criei o método MELO. MELO significa mapeamento emocional para a libertação das lealdades ocultas, e que é um sobrenome da família da minha mãe, que eu não carrego, mas está lá no meu clã feminino, né? Cheguei a essa conclusão e criei uma metodologia, com uma técnica muito cirúrgica, que vai lá na raiz dos problemas familiares, tá? Lá na raiz ancestral. E mais importante, que é um processo terapêutico. Jamais eu deixaria que fosse uma coisa solta, né? Então, é um processo terapêutico bem eficaz, que tem começo, meio e fim, gente. Também, eu queria muito e consegui criar uma metodologia com manejo fácil, sabe? Ferramentas fáceis, onde o paciente também vai participando. Porque eu sempre acreditei que o trabalho do terapeuta, ele é uma troca, né? Senão ele fica lá como cabide. Então, o paciente também tem que participar. Então, criei essas ferramentas para facilitar, tanto para o terapeuta, para facilitar o manejo, a aplicação, como para a pessoa, o paciente também vai se responsabilizando. E acabei descobrindo que esta metodologia traz um retorno financeiro. Por quê?
porque é um tratamento rápido, profundo, que as ferramentas elas vão atingindo bem realmente o sistema, e rapidamente as pessoas vão embora. Então, a gente viabiliza e facilita que outras pessoas possam ser tratadas. Então, acabou-se as agendas loucas, malucas, e eu estou bem feliz de ter criado essa metodologia. Então, agora eu vou explicar para vocês o contexto dessa história que eu contei dessa paciente. Essa metodologia, eu criei 3 grandes momentos, mas distribuí em 4 etapas, que é para isso que eu chamei vocês hoje, para explicar como é que a gente cura trauma transgeracional em 4 etapas, né? Então, a etapa número 1 é esse mapeamento sistêmico familiar que eu faço, e o paciente chega com a queixa dele lá principal. Primeiro passo, a gente vai mapear a família dele, através de várias ferramentas, tá? E provavelmente essa queixa já está derramada no DNA, né? Pode ser de saúde, pode ser emocional, mas a gente já sabe que tem alguma coisa ali acontecendo, né? Então, fazemos esse primeiro mapeamento e eu criei 8 ferramentas, mais uns assessments que eu fui criando, que estão validados, né? Por isso que eu consegui a chancela aí do MEC, viu? E aí a gente já aplica logo de cara várias ferramentas para poder fazer nesse mapeamento, né? Então, essa primeira etapa desse processo foi o que eu fiz lá com aquela paciente minha lá, né? E vamos para a etapa 2 aí, Tchela. Na segunda etapa, mas eu quero mostrar aí no slide para vocês. Tudo bem, gente? Então, vocês estão me entendendo, né? Depois eu vou abrir, tá? Para vocês, para perguntinhas. Tchela, dá um ok para mim. Internet, tá, gente? Coisas de... Ok, eu já passei o slide. Ah, tá bom. Olha, já tá lá. Eu nem tinha visto. Eu tô olhando, sabe por quê? Eu tô olhando para as carinhas de vocês. Agora respira um pouquinho, respira um pouco. As pessoas estão acompanhando, o pessoal está acompanhando. Então, eu parei agora para olhar para a carinha de todo mundo que está aí, viu? E aí, gente, a segunda etapa, vocês viram lá que eu fiz isso com aquela paciente, né? A gente faz uma análise. Então, a gente já mapeou o sistema lá da pessoa com aquelas todas as ferramentas. Agora, a gente vai analisar tudo, aquele monte de informação, né? Então, vamos percebendo através dessa análise, você vai sempre enganchando com a queixa inicial, o que aquela pessoa trouxe, o que tudo isso está contando, e aí a gente vai olhar realmente para a energia, para as funções, como é que o sistema dela está, como é que está funcionando, e é neste momento que a gente encontra os padrões, os nós, as repetições, tá? Através de todas as informações e cruzamento, é uma coisa quase que matemática, tá, gente? A gente vai cruzando as informações, a gente vai cruzando dados, a gente vai cruzando os nomes, nós olhamos para o sistema inteiro que está na árvore, e com todas as explicações ali que a pessoa vai trazendo. Então, nesta segunda etapa, eu utilizo junto com a pessoa mais 5 ferramentas aí, e a gente faz uma grande análise sistêmica familiar, tá? E a terceira etapa, que eu chamei lá atrás, falei para vocês que a gente faz uma ritualística, são as ações curativas, né? Então, ó, nós já mapeamos, a gente já fez uma análise sistêmica, né, da família. A pessoa já encontrou, né, a gente vai encontrando ali padrões adoecidos, nós, histórias do sistema todo, né, muito forte. Então, a gente vai, neste momento, olhando para aquele primeiro tema que a pessoa trouxe, onde é que está o grave desequilíbrio? Tem algum microfone aí aberto, né, Má? Bom, se vocês puderem ajudar aí, tudo bem. Eu não consigo fechar. Pedir para todo mundo, então, fechar o microfone. Meninas, turma, galera que está aí, fecha o microfone, tá? Senão dá uma coisinha aí que fica ruim, né? Então, ó, daí a gente, ó, agora que você já mapeou, analisou o sistema familiar do paciente, revelando as lealdades ocultas, lembra que Melo, a minha metodologia, lealdades ocultas. Identificados onde estão os nós do sistema. Quais energias estão em desequilíbrio que trazem à tona a queixa, a doença, o grave desequilíbrio que a pessoa trouxe lá como tema central, né?
Então, nós fazemos isso através de várias outras ferramentas, de exercícios sistêmicos. A gente faz uma cura sistêmica, com meditação guiada, com ferramentas de tomada de força. E, neste momento, a gente compara o genograma. O primeiro que a pessoa trouxe e o final, como é que tudo isso reverberou na história dela, onde é que a gente vai trabalhando e vou ensinando assim para a pessoa, agora é a sua vez, né? A gente tem essa primeira radiografia do seu genograma, e agora qual é o genograma verdadeiro? Tanto que eu sempre peço para a pessoa, desenhe novamente e vamos olhar juntas isso daí. Então, a pessoa já vai para essas ações. Também eu criei um protocolo bastante positivo em todas as ferramentas, né? E principalmente aí na finalização, já pensando em vocês como terapeuta para poder utilizar, né? Então, essa terceira etapa aí dessa cura transgeracional, né? E a quarta etapa é essa supervisão comigo, né? Porque ao longo dos 40 anos aí de prática clínica, vocês têm ideia de quantas supervisões eu passei? Muitas, né? Fui muito ajudado pelos grandes, as pessoas que eram maiores do que eu em termos de maestria, de conhecimento, de bagagem. Então, também essa quarta etapa, você vai ter a minha mentoria, a minha supervisão, para que você aplique essas ferramentas, para que depois você crie o seu protocolo, embora eu protocolei tudo isso para você, né? E para que você saia mais segura, né, no manejo, na aplicação dessas ferramentas. Então, eu preparei todo esse trabalho para que tenha essa quarta etapa. Todo mundo precisa de um mentor, todo mundo precisa de alguém que sabe um pouco mais do que ele, né? Então, tem um momento que a gente tem uma grande troca, mas você precisa de alguém que te guie, que te ajude. Então, essa quarta etapa para o trabalho poder acontecer, né? E, claro, uma aguinha. Que eu quero deixar esse legado para você. E era isso que era algo assim que vinha me provocando muito, né, com essa loucura toda de trabalho. Então, quando eu saí do burburinho, eu entendi o que é que eu queria continuar doando, né? E decidi deixar esse legado para o mundo, né? Então, eu quero muito treinar vocês, terapeutas, para que façam esse trabalho que é rápido, prático, objetivo e profundo, né? Então, quero deixar tudo isso para vocês. Aí surgiu, primeiro era um curso, gente, eu estou bem feliz comigo, né, com a minha equipe aí, Redigene, porque eu consegui criar essa capacitação profissional, eu não queria que fosse só um curso, né? E aí eu pensei assim, bom, eu tenho mais de 40 anos de prática clínica, né, só de formada 40, que eu faço agora, né, no começo do ano. E fora que eu já atendi atrevidamente na faculdade. Então, eu não quero um curso qualquer, eu quero um curso que venha recheado de tudo aquilo que eu sei fazer, de todos esses 40 anos, né? Então, eu sou junguiana, eu sou sistêmica, então, eu quero muito que a pessoa possa ter tudo isso que eu preparei uma vida inteira, né? E aí, acabei criando esse curso de capacitação, e estou bem orgulhosa aí, porque eu consegui a chancela do MEC, que é uma coisa muito difícil, não pense vocês que é fácil, não, mas eu, com todos os estudos e com tudo, da forma que eu escrevi e cunhei esse curso, a gente conseguiu colocar no MEC, né? Então, todos vocês, as pessoas que passaram, elas vão ser chanceladas pelo MEC. Então, o que eu criei? Uma nova profissão, viu, gente? Para todos vocês que estão aí, que é o terapeuta sistêmico transgeracional. Queria muito criar essa profissão, né? Então, é o profissional que cura traumas e feridas emocionais profundas. E tinha que ser assim, de forma cirúrgica, rápida, definitiva, porém profunda, né? Com tudo aquilo que vem recheado essa metodologia, né? Então, estamos criando, e aquilo que eu brinquei lá hoje, se vocês não forem lá na Masterclass, você vai saber do segredinho. O segredinho é meu filho, tá? Essa primeira profissão que está sendo criada aí é meu filho que eu estou entregando para o mundo, tá? Esse é meu segredinho que eu ia contar hoje à noite, né? Então, que metodologia é essa? Ela foi desenvolvida dentro da minha prática de 40 anos. Então, eu quis escrever uma capacitação, um curso para vocês que não fosse teoria. Teoria você vai na universidade estudar, ou vem estudar comigo, que é mais rápido, né? E trouxe essa metodologia recheada com técnicas, conceitos e ferramentas da terapia breve e profunda.
com a psicologia, com a psicogenealogia, com a constelação familiar, com a biologia, com a genética. Então, ela vem recheada do olhar junguiano, do olhar do psicodrama, do olhar de Anand Selan, de tantos mestres aí que eu já estudei. Então, ela vem realmente para ser algo rápido. Você tem o contexto, mas vai fazer através das ferramentas. E também para que você atue como terapeuta, podendo faturar até 20 mil, no mínimo, tá, gente? Por quê? Porque é um ticket diferenciado que você vai cobrar, tá? Eu criei minuciosamente cada ferramenta. Quem vir para capacitação vai passar pelo manejo junto comigo, com a minha mentoria, e aí você já vai sair aplicando. Depois que você terminar todo o curso, você sai aplicando e pode realmente cobrar um ticket diferenciado, tá bom? Então, ó, o curso para dirimir as dúvidas do povo que fica me escrevendo, tá, gente? Ele é 100% online. Por isso que eu estou vendo a Ângela aqui na janelinha, que está lá em Santa Catarina, né? Pode fazer. Ele é 100% online, as aulas são gravadas e elas vêm disponibilizadas numa plataforma de ensino que eu criei também, que está dentro do meu site, tá? Uma coisa muito especial para vocês. Então, as aulas são gravadas lá e nós vamos ter aula ao vivo online, viu, gente? É assim que fala. Então, uma vez por mês, isso tudo a gente está no calendário, uma vez por mês tem um encontro de mentoria comigo, online, para que, junto com vocês, eu vá ajudando vocês a lidarem com o manejo das ferramentas, tá? Então, eu criei para que fosse online, para que eu possa estar lá pertinho de vocês. Vocês vão ter acesso, né, comigo aí já uma vez por mês. Quando termina, em 8 meses, vocês vão ter 60 dias de mentoria comigo, de supervisão clínica. Tá? Ah, terminei lá o curso, mas eu estou atendendo um case e tal, a gente vai estar em grupo fazendo essa supervisão. Um grupo exclusivo no WhatsApp para a gente, além de socializar, e eu acredito muito na troca grupal, vocês vão ter as minhas orientações e tal, uma orientação para um ajuda para o grupo todo, né? Fora isso, vocês vão ficar com todas as ferramentas e materiais exclusivos da minha metodologia. Isso eu estou bem feliz, porque eu sempre acreditei que o conhecimento é para a gente distribuir, tá? Eu não gosto da coisa assim, ai, não pode. É para distribuir. Eu criei essas ferramentas para que vocês possam utilizar no trabalho de vocês, né? Então, para que você possa utilizar com segurança, com facilidades, né? Então, por isso que eu criei. O curso tem 10 meses, tá? 8 meses de conteúdo de prática e encontros online. E 2 meses, esses 60 dias aí de mentoria com vocês, a gente conseguiu 100 horas, né? Que é a exigência do MEC, a gente entrou no patamar aí de capacitação profissional pela quantidade de horas também, pelo conteúdo do curso, mas a gente tinha que atingir também o patamar das horas da exigência do MEC, né? Então, é uma parte aí para explicar para vocês. Benefícios que esse curso traz. A certificação do MEC é um grande benefício, tá? Eu tenho pessoas em Portugal, na Espanha me escrevendo, falando, ah, eu quero muito fazer, Rafa, porque eu estou precisando da capacitação, da certificação do MEC. Então, sai e você pode incluir no seu currículo Lattes, viu, gente? E também provar títulos para concurso público. O curso promove isso, né? Conteúdos práticos, né? Eu realizei um curso bem dinâmico, com conteúdos bem práticos, voltados, assim, para a resolução definitiva dos problemas. Porque eu acho que a gente tem que usar as ferramentas para que tudo fique mais rápido, né? E também criei para que você tenha mais valorização financeira, né? Tudo aquilo que aconteceu comigo, eu percebi assim, a gente pode estar trabalhando, fazendo tudo aquilo que a gente gosta, com ferramental, com uma força, né, das ferramentas, com facilidade para utilizar as ferramentas, a gente pode ter agenda muito mais tranquila, e é o que eu venho vivendo na minha vida agora, viu, gente? Eu trabalho ainda bastante, mas eu resolvi facilitar minha vida também para poder estar aí trabalhando e ofertando isso para vocês. Então, também quero promover isso, né? O terapeuta, ele precisa... Estou contando para vocês o grande feito meu, tá? Foi porque eu parei do burburinho, do volume da minha vida louca, que eu pude criar essa capacitação. Então, eu não criaria nada que fosse
é prisão, hein? Tem que ser uma coisa flow para vocês, como é para mim, tá? Outro benefício também, né, é agilizar o processo de cura. Isto é algo assim que eu sempre batalhei muito para que as pessoas melhorassem rápido, né? Então eu sempre brinco muito que eu falo que eu sempre fui rebelde, né? Não sigo uma linha única, utilizando várias ferramentas que as pessoas têm que se curar logo. E aí, criando essa capacitação, eu percebi assim, quando a gente tem a ferramenta certa no lugar certo, tudo flui e as pessoas logo se libertam, né? E aí que eu falo que eu procurei me diferenciar do trabalho só da constelação. O curso, ele também, a gente tem a parte da constelação, né? A parte teórica, né? A vibração da constelação, mas eu queria algo que já levasse para um patamar de profundidade total, né? E outro benefício, que a gente já falou, mas essa supervisão clínica minha, gente, porque eu amo o que eu faço, vocês sabem, né? E eu sempre me beneficiei muito das supervisões dos grandes mestres, então eu valoro bastante, porque com a supervisão você fica melhor preparada. Você com certeza fica melhor preparada, você se sente amparada, né? E com a minha prática de esses anos todos, eu promovo para vocês esse amparo, tá? E esse método validável, eu venho falando assim para as pessoas, é o futuro. Ninguém mais vai ficar longos anos nas academias, porque ninguém mais tem tempo para isso, né? Então, eu falo que a pandemia ela também trouxe um novo fluxo para o mundo, para a sociedade, né? Tem a vida um pouco mais líquida, mas é exatamente por esse volume todo que está por aí